Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura te deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo,
vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 7/6 é o trecho da live, volume 12, trecho 18. Jesus não fazia outra coisa que dar-se em poder da vontade do Pai, exemplo da santidade, de viver no divino querer. Encontrando-me no meu estado habitual, meu doce Jesus depressa veio e me disse: minha filha, eu não fazia outra coisa senão dar-me em poder da vontade do Pai. Se pensava na mente do Pai. Se falava na boca e com a língua do Pai. Se operava nas mãos do Pai. Também o respirava nele, e tudo o que fazia ia ordenado, como ele queria. Assim eu podia dizer que minha vida a desenvolvia no Pai, e eu era o portador do Pai. Porque tudo encerrei em seu querer e nada fazia por mim. Meu ponto principal era a vontade do Pai, porque eu não punha atenção a mim mesmo, nem pelas ofensas que me faziam interrompia meu curso, senão que sempre voava mais a meu centro e minha vida natural terminou quando em tudo cumpri a vontade do Pai. Coisa linda, né? Jesus falando como é que era a vida dele na divina vontade, né? Em tudo corresponder ao Pai, né? Ele se dava em poder da divina vontade, né? Então é esse esquecimento, de não fazer nada por ele, mas tudo, né? Por amor ao Pai, tudo para cumprir com a vontade do Pai, né? Todas as coisas, né? Então é como ele está falando aqui, ó, ele estava aqui, ó, peraí. A minha vida a desenvolvia no Pai. A vida dele era desenvolvida na vontade do Pai, no Pai, né? Então ele não fazia nada por ele mesmo, ali, da vontade dele. Vamos pensar assim, não vamos pensar na vontade humana, né? Era tudo na vontade do Pai. E ele portava, o portador do Pai, né? A vida na divina vontade, né? Ele que é o portador da vida divina. E só se movia para cumprir com a vontade do Pai, né? A razão divina que a gente fala, né? Ele não se movia por suas razões humanas, né? Porque ele tinha também uma vontade humana, porque Jesus também é humano, né? Era 100% Deus, 100% homem, então ele tinha uma vontade também, né? Então, assim, mas tudo era para fazer a vontade do Pai, porque ele tá falando aqui, ó. Porque tudo encerrei em seu querer, nada fazia por mim, né? Nada ele fazia por ele. Então, as ofensas, ele não paralisava nas ofensas, ele não paralisava diante das circunstâncias, né? Então, ele seguia adiante, nada interrompia o curso da vontade divina, né? Então, ele estava muito atento ao que o Pai queria. Por mais assim que aos olhos humanos, né, parecia ser contraditório ali, né? Aparentemente não parecia que ele, né? Mas assim, é porque assim, é como a Aline estava falando ontem, né? Que o pensamento de Deus é totalmente diferente da gente, né? A gente entende uma coisa, a gente entende A e o pensamento do Pai é B, né? Então é totalmente diferente. Totalmente. E por isso que as pessoas não entendiam Jesus, porque olhavam para Jesus de forma humana, né? Olhava ali a humanidade, a parte externa de Jesus. Então por isso que não compreendia. Eles não conseguiam compreender o pensamento, né? As ações. É totalmente contrário, né? Então toda a vida de Jesus foi ali, né? Para se cumprir, né? Se dava em poder. Então o pensamento dele corria no pensamento do Pai, ele falava na boca, com a língua do Pai. Então assim, tudo era no querer divino, né? Só se movia, né, para Deus ali. Não fazia nada por ele mesmo, né? Nada por ele. E nada interrompia em se cumprir, né? Tanto que a gente viu, tanto que ele passou, né?
tudo que ele passou também na sua paixão, todos os sacrifícios e sofrimentos que ele passou, né? Em tudo para cumprir. Tudo era a vontade do Pai, né? Então ele não interrompeu. Somente a gente vê ali na paixão quanto ele foi ali ofendido, né? Quanto humilharam Jesus, meu Deus, quantas coisas fizeram com Jesus na paixão e nada disso interrompeu o curso, né? Em cumprir. Então, pelo contrário, mais e mais ele queria. Parece que ardia mais aquela vontade de sofrer ainda mais por amor ao Pai, né? Para salvar as almas. Tudo que ele queria era fazer a vontade do Pai, tanto que lá no Getsemane, né? No Horto lá das Oliveiras, ele fala, né? Contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então é muito incrível a vida de Jesus. Assim, tu, filha minha, se te deres em poder, né? Se dar a Deus, né? Que Deus fazer o que quiser, né? Deixar Deus fazer, dar em poder para a divina vontade, né? É deixar Deus fazer em nós e através de nós, né? Não terás mais pensamento de nada. Minha mesma privação, que tanto te atormenta e te consome, correndo em minha vontade, encontrará o sustento. Meus beijos escondidos, minha vida em ti vestida de ti, em tua mesma batida de coração sentirás o meu, ardente e dolorido. E se não me vês, sentes-me, meus braços te estreitam. E quantas vezes não sentes meu movimento, meu alento refrescante, que acalma teus ardores. Então até assim, né? É como aqui, mesmo diante de um sofrimento, né? No caso aqui de Luiz é a privação, né? Ela não vê Jesus era um sofrimento para ela. Mas ele está falando que mesmo diante do sofrimento, né? Se a gente olhar aqui, entender que isso é a divina vontade, né? Aquele acontecimento, aquela circunstância, aquela doença, aquela humilhação, né? A gente tendo esse entendimento que a divina vontade é a vontade divina e a gente se dá em poder da divina vontade, né? Então, assim, é como ele está falando que a gente não vai ficar aflito, né? A gente não vai ficar com perturbações, né? Por causa dessa privação, vamos dizer assim, né? Ó, porque ele está falando aqui, ó. Cadê? Se te deres em poder da divina vontade, não terá mais pensamento de nada, tá vendo? A gente não vai ficar preocupado pensando em nada, né? Em só ir ali em ficar atento à vontade divina, viu? O para quê daquilo e para corresponder, né? Ó, minha mesma privação que tanto te atormenta e te consome, né? Então, diante daquela circunstância, daquela humilhação, né? Daquela dor, correndo na gente, correndo na vontade divina, estando na vontade divina, né? Encontrará o sustento. Então aquilo, né, vai nos sustentar, vai nos alimentar, vai nos trazer luz. A gente vai ver Deus ali, né? A gente vai sentir Deus, né? Então, minha vida em ti, vestida de ti, em tua mesma batida de coração sentirás o meu. Então é muito incrível, né? Então, se a gente fica olhando, né, diante das circunstâncias aqui que ele está dando, exemplo de uma dor, de uma privação, de sofrimento, e se não for correr na divina vontade, se não for ali, se a gente não entender que tudo é divina vontade, vai ser, né? A gente vai perder paz, vai entrar em tormento e não vai ver Deus nessa circunstância. Então, correndo na divina vontade é totalmente diferente, muda, né? Muda completamente. Então, mesmo, né, diante de uma dor, a gente vai estar vendo Deus, né? Ali. Mesmo que aparentemente ele não esteja, que aparentemente, né? Que em meio à dor parece que a pessoa, né? Parece que Deus não está ali. Né? As pessoas quando sofrem, acham que Deus se afastou, que Deus abandonou. Mas muito pelo contrário, é isso que ele está dizendo. Não, estou aqui, estou correndo, né? Esse aqui, sou o aqui, ó. Eu sou os seus braços que te estreitam, os beijos, o seu sustento. Ele está falando aqui, né? Então, ele não deixa a pessoa, né? Ardente e dolorido. E se não me vês, sente-me em meus braços que estreitam. E quantas vezes não sente o meu movimento, o meu alento refrescante que acalma teus ardores? Né? Então ele nos acalma, né? É por isso que a gente fica em paz. A gente fica em paz diante do sofrimento, ele nos acalma, né? Esse conhecimento, né, de Deus nos acalma, nos deixa em paz diante de dores, de humilhações, de ofensas.
Você sente tudo isto, e quando faz por ver quem te estreitou, quem te deu esse alento e não me vê. Eu te sorrio e te beijo com os beijos de meu querer, e me escondo mais em você, para te surpreender de novo e para te dar um avanço demais em minha vontade. Por isso, não me amargures com afligir-se. Tá vendo? A gente não se perturbar, né? Porque isso traz amargura, né? Além da gente se amargar, Jesus também se amarga, né? O afligir-se. Se não, deixa-me fazer. O voo do meu querer não se detenha jamais em ti. De outra maneira impedirás a minha vida em ti. Enquanto como o viver do meu querer, eu não encontro impedimento e faço crescer e desenvolver a minha vida como quero. Né? Então, esse aqui, ele já está entrando aqui, o dia que ele está falando aqui, a gente já vê que essa questão da resignação, né? A diferença que ele vai falar aqui, da resignação, de viver resignado e da querida, né? E do querer, né? E viver no querer divino e resignado, a diferença. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, ó, que mesmo está resignado, né? Tá, é a vontade divina. Resignação, né? Faz parte do processo, como a Aline falou ontem. Mas olha que essa resignação também ainda assim pouco atrapalha, né? Porque tem coisa de humano, né? Ó, porque a gente não presta atenção nele, a gente não presta atenção, né, naquela situação. A gente vive aquilo, mas não tem um diálogo com Deus. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Por isso, não me amargures em afligir-te, senão deixa-me fazer. Ó, o voo do meu querer não se detenha jamais em ti. De outra maneira, impedirias a minha vida em ti. Tá vendo? Então, acaba impedindo mesmo a vida divina crescer em nós, né? Quando a gente só assim, né? Não adianta só a gente entender que tudo é vontade de Deus, né? E se resignar e viver tudo assim, né? Naquela, né? Sabe que tudo que acontece é Deus, mas e aí? Para aqui, ali? Prestar atenção, ter esse diálogo, essa conversa com Deus. Deus quer falar alguma coisa, mas aí, se a pessoa não está prestando atenção, né? E tá ali só, né? Se resignando, isso também atrapalha, né? Da gente ter mais luz, mais conhecimento e crescer a vida em nós. Então, ó, enquanto conviver do meu querer, ó, eu não encontro impedimento. Eu não encontro impedimento dele desabafar, dele falar, dele dizer o para que daquilo, dele conversar, né? Então é muito importante, né? Com o que foi falado ontem, porque isso impede, né? Se resignar é um processo, faz parte, né? É bom, né? Mas faz parte do processo, mas a gente precisa virar essa chave, porque talvez, né, seja isso que para muitos de nós esteja tendo essa dificuldade de crescimento, né, e de entender a Deus, entender de verdade por causa disso, né, essa falta de diálogo, de conversar, né, com Deus. Então isso acaba tendo impedimento, né, da vida divina crescer. E faço crescer em desenvolver a minha vida como quero. Agora, para obedecer, para obedecer a divina vontade, quero dizer duas palavras acerca da diferença do viver resignado à minha vontade e o viver no divino querer. Eu achei tão incrível essa explicação de Jesus do que é se resignar e viver no divino querer. Nossa, esse texto é muito incrível. Por isso que ele é tão longo, porque ele falou bem explicadinho, bem detalhado, né? Ó, primeiro, viver resignado, segundo o meu pobre parecer, significa resignar-se em tudo à vontade divina, tanto nas coisas prósperas como nas adversas, olhando em todas as coisas a divina vontade, a ordem das disposições divinas que tem sobre todas as criaturas, e que nem sequer o cabelo pode cair de nossa cabeça se o Senhor não o quer. Parece-me que é como um bom filho que vai aonde quer o pai, sofre o que quer o pai. Rico ou pobre lhe é indiferente, porque está contente só de ser o que o pai quer. Se recebe ou pede ordem de alguma parte para o desempenho de alguma empresa, ele vai somente porque o quis o pai. Mas enquanto dura o tempo de estar longe, deve tomar um descanso, deter-se para descansar, tomar o alimento. Então é interessante aqui, né? Falar do que é o resignado. Resignado
essa obediência de fazer, de cumprir ali, né, de se resignar que o Pai está dispondo, né, saber entender, se resignar, né, esse entendimento de que tudo é permissão de Deus, tudo é vontade divina. Então, assim, ela fica indiferente. Ela vive assim, isso aqui é a vontade de Deus, isso está acontecendo é vontade divina, vontade divina, vontade divina. Então ela fica só, segue o fluxo, entendeu? Ela só segue o fluxo. Mas, como ele tá falando, ela não para assim para entender. Ela só vai vivendo ali o fluxo. Se resignando, ela entende, não, isso aqui é vontade de Deus, tudo. Esse sofrimento que eu tô passando é vontade de Deus, isso aqui foi vontade de Deus, Deus permitiu que eu passasse por isso. Mas aí ela não tem entendimento daquilo, daquela situação. Deus queria comunicar algo com aquilo, mas aí, como ela não tem um diálogo com Deus, ela não entende, né? Então, é um filho que é obediente ali, né? Que obedece o pai e vive ali, né? Tem algo assim, o pai pede para fazer alguma coisa, ela vai lá e faz, eu vou, né? É vontade de Deus, eu vou cantar, né? Vou cantar na minha paróquia tal dia, porque é vontade de Deus, eu vou, é vontade de Deus, mas está totalmente desatenta, está distraída, né? Não está prestando atenção no lugar onde está, o que está acontecendo ao redor. Então, assim, não é esse, é assim, ela se resigna, ela está vivendo, mas ela não presta atenção que a vida dela é de Deus, né? Então, assim, os olhos, ela tem que, os olhos dela é os olhos de Deus. Então, ela não fica atenta a isso, né? Em ser a palavra de Deus. Então, ela se distrai, né? Aonde ela está se distraindo. Então, ela conversa com as pessoas e tudo mais, mas não presta atenção, né? Na situação, né? Que às vezes Deus quer comunicar algo e ela tá ali distraída e passa batido, né? Passa batido, passa batido. E não tem. Então, assim, Deus queria falar uma coisa ali e acabou não comunicando nada. Porque ela só ali viveu aquilo ali, seguiu o fluxo do que Deus queria, né? Ali, entendeu? É vontade de Deus que eu esteja aqui. Mas aí não vê com os olhos de Deus as coisas, né? Não tá ali atento ao pensamento do Pai, né? Tá ali com os pensamentos dela, com as palavras delas ali, né? Então ela dá as escapadas. Então, às vezes ela presta atenção, às vezes não presta atenção, né? Então, é complicado. Então, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento. Porque aí ela perde, né? Mais luzes e conhecimento que Deus quer dar diante daquela situação, né? E aí a gente acaba entendendo tudo errado. Tudo errado, né? E passa batido mesmo. Passa batido. E o que Deus queria desenvolver em nós não desenvolve. Porque ela tá só ali, né? Ela tipo assim, estagnou nesse entendimento de que tudo é vontade de Deus. Mas não adianta a gente entender que tudo é vontade de Deus, mas não entender o para quê dessa vontade divina em cada situação, né? Ou conversar com Ele. Deus é isso que a gente tem que entender, né? Ter diálogo, que Ele é uma pessoa, Ele é a palavra, Ele é uma pessoa, né? Que quer conversar, né? Que quer falar das suas coisas, que quer falar dos seus segredos, né? Falar da sua intimidade, conversa como a gente conversa, né? Com o nosso marido, uma conversação. Imagina uma pessoa que, né, quer conversar ali, quer ter alguém com quem ali desabafar, contar seu segredo. Imagina a pessoa, e ali a pessoa, vamos dizer aí, a pessoa é tão solitária, deixa a pessoa solitária, a pessoa não tem com quem conversar. Então, praticamente, deixa Deus ali solitário, né? Deus querendo conversar, ter com quem contar seus segredos, né? E ali não tem com quem conversar. Né? Ela tá vivendo tudo, mas ele tá querendo dizer, ai meu Deus, eu tô querendo dizer para ela o que tá acontecendo aqui, que é fazer ela entender o que tá acontecendo nessa circunstância, mas ela não tá prestando atenção, não tá me ouvindo, né? Ela tá aqui, né? Na minha vontade. Tá aqui, entender a minha vontade, mas ela não tá entendendo para que eu quero falar para ela para aqui, mas ela não tá entendendo. Tá distraída, né? Porque aqui, se recebe ou pede ordem de alguma parte para o desempenho de alguma empresa, tá vendo? Por exemplo, eu aqui eu vou na minha paróquia para cantar. Eu sou chamada a cantar lá, né? E aí ela vai, então eu vou, né? É vontade divina que eu cante lá na minha paróquia,
né? No final de semana, no sábado, no domingo, eu sei que é vontade de Deus. Então eu vou lá, vou cantar, né? Vou lá. Aí ela vai somente porque eu quis o Pai. Mas enquanto dura o tempo de estar longe, deve tomar um descanso. Então aí eu vou lá, pronto, tô aqui, vontade divina, eu vou cantar, babá, babá, cantar, cantar, e não tô prestando atenção. Eu não tô atenta ali o que tá acontecendo. Totalmente distraída, totalmente aquém, né? Ali distraída com conversas vãs e Deus fica lá, né? E eu não tô prestando atenção no que tá acontecendo, que Deus quer me mostrar. Então eu fui lá, cantei, vim embora e pronto, acabou. Então não teve diálogo nenhum, não teve nada, assim, então simplesmente passou. Então é muito estranho para pensar assim, meu Deus do céu, é muito diferente mesmo, viu? Nossa, é muito diferente mesmo esse resignado e viver no querer. É como a Aline falou, é totalmente diferente. Meu Deus, quando a gente passa a compreender. O exemplo ali que a Marinalva, acho que foi Marinalva, né? Que ela tava falando sobre a Eucaristia que ela leva. E eu escutando assim, meu Deus, aí quando a Aline falou, olha, que Jesus está me mostrando esses, meu Deus do céu, eu fiquei assim, nossa, realmente é muito diferente, né? A gente pensar e Deus pensar bem, como é diferente. Como a gente precisa ter mais diálogo com Deus para entender a Deus, né? O que Ele está pensando, o que Ele tá vivendo em nós. A gente se dá em poder da divina vontade. Então, assim, de poder fazer. Então, Ele quer poder fazer alguma coisa em nós e através de nós, a divina vontade. E já pensou em a gente estar entendendo A? Enquanto Ele quer dizer B, a gente está entendendo A, porque não está tendo diálogo com Ele. E a gente fica no nosso entendimento A. E aí não se desenvolve o que Ele quer desenvolver em nós e no próximo, né? Ali, se materializar a sua vontade, dar vida à sua vontade, não consegue dar. A pessoa só está resignada, mas ali o ato não está cumprido o que ele queria. Imagina, não se cumpre porque, né, o para que ela não entendeu. Não entendeu o B dele, só entende, ela está no A dela, não entendeu o B dele, porque não conversou com ele. Então, meu Deus, é uma grande diferença. Quando ela começou a falar, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, Senhor, como é diferente o seu pensamento. Nossa, que diferença, eu fiquei assim. O Senhor, ajuda eu a ficar atenta, né? A sempre te entender, a ter mais diálogo contigo. Meu Deus do céu, porque é muito diferente, né? Nossa. Deter-se para descansar, tomar o alimento, tratar com pessoas, portanto, deve, por muito tempo, de seu querer, apesar de que vai, porque eu quis o pai. Então, vai porque quis o pai, mas tá, ela vai porque o pai quis. Mas aí ela não tá atenta ali, não tá no pensamento do pai, não tá na palavra, não tá sendo os olhos do pai. Ela tá ali, aqui ó, portanto deve por muito do seu querer, entendeu? Ela não tá prestando atenção para fazer a vontade de Deus, naquele lugar onde Deus queria que ela estivesse. Ela só tá no lugar que Deus queria, fazer a vontade de Deus, foi. Mas chegou lá, o ato, né? Então é isso, o ato não fica completo, não se completa, não se cumpre, porque ela foi. Mas ali o que Deus queria fazer lá, através dela, não fez. Porque ela tá ali distraída, tá ali fazendo alguma coisa no seu querer, tomou descanso e não tá prestando atenção ali. Para que Deus queria que eu estivesse aqui? E aí, o que Deus queria fazer não se cumpre, então o ato não é cumprido, que não foi feito, a pessoa tá ali, né? Só foi e não cumpriu, né? Foi, tá na vontade, se resignou à vontade de Deus, fui. Mas aí o ato não se cumpriu, o que ele queria, né? Então é muito sério. Já pensou quantos atos, meu Deus do céu, ficou incompleto assim? Não foi um ato cumprido, um ato completo na divina vontade, porque a pessoa não estava atenta. Meu Deus do céu, isso é muito sério, né? Meu Deus. Apesar de que vai, porque eu quis o Pai. Mas, ó, em tantas coisas se encontra na ocasião de fazer por si mesmo, tá vendo? Meu Deus do céu, isso é muito sério. Não adianta só a gente entender que tudo é vontade do Pai. Não adianta a gente ir lá, naquele lugar, porque foi vontade do Pai, assim quis o Pai, mas chegar lá a gente não presta atenção, então não se cumpre o que Ele quer.
Meu Deus do céu, isso é muito sério. Portanto, pode estar os dias, os meses longe do Pai, sem estar em todas as coisas especificada à vontade, tá vendo? Então, pode estar dias, meses longe do Pai. Então, a gente pode estar dias, meses longe de Deus sem nem perceber. Porque a pessoa acha que, tô resignada aqui, então tá se cumprindo, tô fazendo os atos. Os atos tá sendo cumprido, o ato tá completo, mas não tá. Então, a gente tá nem percebendo. Pode ser que muitos de nós esteja assim, dias e meses longe do Pai, e a gente não percebe. Por causa dessa falta de diálogo, olha só. Sem estar em todas as coisas especificadas à vontade, vendo? Em todas as coisas. Então as coisas não estão especificadas na vontade do Pai. Meu Deus do céu, isso aqui, não sei nem explicar, mas eu vejo a seriedade isso aqui. Eu só não sei dizer em palavras aqui, mas, meu Deus, isso é muito sério. Muito, muito, meu Deus do céu, quanta coisa pode ter ficado assim sem se cumprir. Os atos incompletos que Jesus fala, né? São atos incompletos. Atos incompletos. Assim, a quem vive resignado ao divino querer, é quase impossível não misturar sua vontade no que faz. Será um bom filho, né? Um bom filho, se resigna, é obediente. Mas não terá em todos os pensamentos, as palavras, a vida do Pai, né? Retratada de todo nele. Porque devendo ir, voltar a seguir, tratar com os outros, o amor fica quebrado. Porque só a união contínua faz crescer o amor e jamais se rompe. E a corrente da vontade do Pai não está em comunicação contínua com a corrente da vontade do Filho, tá vendo? Comunicação. Então, que nos deixa em união contínua com Deus essa comunicação. É comunicação, é se comunicar com Deus. Porque senão o amor fica quebrado. E aí a gente não faz o ato da correspondência devida, né? Para com o Pai. Não faz, não tá amando de volta a Deus, né? Fica quebrado por causa da falta de comunicação. Meu Deus do céu. E naqueles intervalos o filho pode habituar-se a fazer a própria vontade. Olha o perigo. Olha o perigo, né? No entanto, eu acho que é o primeiro passo para a santidade, né? Mas assim, como a Aline falou, é bom, porque faz parte do processo. É o primeiro passo para a santidade, né? A gente tem que passar, né? É o processo, né? Ali tá ali a purificação. Na purificação a gente vai se esvaziando, né? Vai tendo conhecimento, né? Do que é a vontade de Deus, que tudo é vontade de Deus, vai se resignando à vontade de Deus. A gente não fica mais se debatendo, não fica mais reclamando, murmurando. A gente vai entendendo que as coisas que vão acontecendo é vontade de Deus, e aí a gente vai ficando em paz. Isso é um processo, né? A resignação, a pessoa primeiro vai se esvaziando, depois vai se resignando diante desse vazio, e para tomar posse é um processo mesmo, né? É um caminho, né? Não tem como a gente chegar na posse sem passar por esse entendimento de se resignar, que tudo é vontade de Deus. Então, faz parte, né, do processo. É o primeiro passo, como ela está falando aqui. Aí, segundo viver no divino querer, queria a mão do meu amado Jesus para escrevê-lo. A só ele poderia dizer tudo belo, o bom e santo do divino querer, de viver no divino querer. Eu sou incapaz, tenho muitos conceitos na mente, mas faltam-me as palavras. Jesus meu, converte em minha palavra e eu direi o que posso. Viver no divino querer significa inseparabilidade. Tá vendo? Não se separar. Tá vendo? Mas não é que a resignação a gente vai, faz, mas a gente tá separado. Se não tem comunicação assim, a gente fica separado. Porque não se cumpre. Então, viver no divino querer é não se separar. É estar em comunicação contínua com Deus. É estar atenta, né? Um olhar em Deus, um pensamento em Deus, nele. Não fazer nada por si mesmo, porque diante do divino querer se sente incapaz de tudo. Não pede ordens nem as recebe, porque se sente capaz de ir sozinho e diz: se queres que faça, façamos juntos. Né? Então, se a gente sente sem capacidade, a gente vai ter esse entendimento da incapacidade, que a gente não pode fazer nada por nós mesmos. Né? Que a gente tem que fazer todas as coisas nessa união com Deus, em Deus, por Deus, para Deus, unida com Ele. Não se separar, né?
vai fazer todas as coisas por Ele, entendendo esse nada que somos incapazes de fazer qualquer coisa sem Ele. E a gente tem esse entendimento dessa incapacidade que temos, né? E aí a gente vai, vamos dizer, se exercitando nessa separação de entender, né? De nunca se separar, de sempre estar se comunicando com Ele, sempre se comunicando com Ele, né? Se a gente tivesse entendimento, né, do nosso nada, dessa incapacidade que a gente não pode fazer nada sem Ele, então a gente nunca vai se separar dele, né? A gente vai estar em contínua conexão, comunicação, fazer junto com Ele, né? E se queres que vá, vamos juntos. Portanto, faz tudo o que o Pai faz. Se o Pai pensa, faz seus os pensamentos do Pai, e não faz nem mais um pensamento do que faz o Pai. Se o Pai olha, se fala, se age, se caminha, se sofre, se ama. Também ela olha para o que olha o Pai. Então, olhar todas as coisas ali, né, com o olhar do Pai, com o pensamento do Pai, né? É por isso que a gente tem que ter diálogo para entender Deus. Por isso que tem que se comunicar para a gente entender o pensamento de Deus, né? Para que a gente, né? Para que se olhe, a gente tem que entender que somos dele, né? E os nossos pensamentos, a gente, né, não deixa de existir, como a gente já falou, deixa de existir. Então, o pensamento é dele, é isso que a gente tem que entender. É a vida dele em nós. E o nosso pensamento é o pensamento dele, é os olhos dele. A gente precisa, né? Meu Deus, fixar isso na cabeça. Ter essa consciência, porque aí, né, a gente vai conseguir compreender melhor, viver mesmo, né, na prática, isso que Deus está falando aqui, o que é viver, sair da resignação, e só viver na resignação e tomar posse, né, viver mesmo, viver nessa inseparabilidade, né. Repete as palavras do Pai, age com as mãos do Pai, caminha com os pés do Pai, sofre as mesmas penas do Pai e ama com o amor do Pai. Vive não fora, mas dentro do Pai. Por isso é o reflexo, o retrato perfeito do Pai. O que não é para quem vive somente resignado, é totalmente diferente, né? Porque aí ela olha para aquele sofrimento que ela está passando, aquela humilhação, e aí ela não vê que essa humilhação é a vida divina, é Deus sendo rejeitado nela, sendo humilhado, né? Então, é essa virada mesmo, né? Essa mudança de olhar para as coisas, essa mudança de entendimento, né? Entender, de se deixar de existir literalmente. E não é a nossa vida, é a vida dele. Apesar de ser a gente que está vivendo aquilo, ser nós ali, né? Fisicamente está ali, a gente está sentindo tudo, mas aí a gente tem que entender que tudo isso é ele, é a vida dele que está acontecendo, né? Em nós. E através de nós, todos os acontecimentos é a vida dele, né? É ele que está sendo ofendido, é ele que está sendo humilhado, é ele que está sofrendo em nós, ele que está amargurado, né? Então é totalmente diferente, né? Viver resignado, a gente acaba não entendendo, a gente fica vendo todos os acontecimentos como coisa nossa. E aí, por isso que aí que tá, por isso que a gente entende uma coisa, né? Totalmente diferente da de Deus, porque não tá nessa comunicação, né? Não chegou esse entendimento que é dele, é a vida dele, é ele, né? A este filho é impossível encontrar sem o Pai, nem o Pai sem ele, e não só externamente, mas todo o seu interior, se ver como entrelaçado com o interior do Pai, transformado, perdido tudo em Deus. Deus, é muito grande isso. Ó, os voos rápidos e sublimes deste Filho no querer divino. Este querer divino é imenso, a cada instante circula em todos, dá vida e ordena tudo. E a alma, espaçando-se nesta imensidão, voa para todos, ajuda a todos, ama a todos, mas como ajuda e ama o mesmo Jesus, o que não pode fazer quem vive só resignado. Tá vendo? Tá vendo? É o que eu estava falando, é a questão do ato incompleto. O ato não foi cumprido ali, a vontade de Deus não foi cumprida, né? Ela fez a vontade divina de ir, né? De fazer aquela correção,
ela tá ali, né? Não tá se debatendo na cruz, ela sabe que aquilo é vontade de Deus, aquele sofrimento. Mas aí ela não tá entendendo para quê, não tá se comunicando o que Deus quer naquela situação, né? Não olha com o olhar de Deus, não penetra no pensamento divino, né? Então, assim, ela tá distraída. Ela acha que aquilo ali é a vida dela, é ela, né? Então, ali na resignação dela existe. Mesmo ela entendendo que tudo é Deus, ela tá existindo ainda ali na resignação. Então, por isso que a pessoa acaba não compreendendo, né? Porque ela está existindo ainda na resignação, né? E aí ela não vê que aquilo que está acontecendo é a vida de Deus. É Deus sofrendo, é Deus sendo humilhado, é Deus sentindo dor. Então, também o que ele está dizendo, no resignado, então o ato não se cumpre. Né? Então, aquela vontade, tá, tô fazendo a vontade de Deus. Mas aí, aonde eu tô, na resignação, aquele ato de eu ir, não está trazendo nenhum fruto, pelo que eu estou entendendo é isso, não está trazendo bens que correm para todos, que abraça a todos, né? Olha o que está falando, ó. Aqui, ó. Deste filho no querer, ó, este querer divino é imenso, ó. A cada instante circula em todos, dá vida e ordena tudo. E a alma, espaçando-se nesta imensidão, voa para todos. Tá vendo? A pessoa conectada, unida ao Pai, né, no querer divino, ela assim, ó, ela está nesta imensidão e voa para todos, ajuda a todos. Então, a gente nessa comunicação, entendendo a Deus e vendo que aquilo, o para quê daquilo, entendendo, né, cumprindo a vontade de Deus em ir para aquele lugar, entendeu? Para quê? O ato vai se cumprir. E aí, esse bem vai se estender. A ajuda vai para todos, né? Vai ajudar a todos. Passado, presente e futuro. Então, meu Deus do céu. Isso aqui, Senhor, eu não sei nem o que dizer, o que eu tô entendendo assim. Não sei, nem pôr em palavras, mas... Meu Deus, isso é muito... Eu só consigo vir na minha cabeça, assim, a seriedade disso. É só o que ver. Porque... Ai, Jesus do céu. Agora eu fiquei... Meu Deus do céu, ajuda nós, Senhor, ajuda nós a passar, a sair dessa resignação. Faz parte do processo, mas a gente precisa virar essa chave. Porque para que os atos fiquem completos, né? Para que o ato se cumpra. Não adianta só ir e a vontade divina não ser cumprida da forma ali que ele quer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que dizer. Eu tô entendendo que ele tá dizendo negócio com palavras, sabe? Assim, a quem vive no divino querer é impossível fazer por si só, mas bem sente náusea do seu obrar humano. Ainda que seja santo, porque no divino querer as coisas ainda as menores tomam outro aspecto, adquire nobreza, esplendor, santidade divina, potência e belezas divinas, multiplica-se ao infinito. E no instante faz tudo, e depois que fez tudo diz, não fiz nada. É verdade, parece que a gente não faz nada, né? Mas faz tudo, a divina vontade. Quem fez Jesus, né? Então a gente entende, né? No querido, a gente entende que não é a gente que faz alguma coisa. A gente não fez nada, né? A gente fez tudo, mas a gente sabe que, assim, tudo foi feito naquele ato, né? Mas aí, a gente mesmo não fez nada. A gente tem esse entendimento de quem tudo fez em nós foi Deus, né? No viver no querer divino é isso. A gente sabe que tudo quem faz é Ele. Quem olha é Ele, quem pensa é Ele, quem fala é Ele, quem anda é Ele, tudo é Ele. A gente não fez nada. Então, a gente fez tudo, mas ao mesmo tempo a gente disse que não fez nada. Né? Fez tudo na divina vontade. Aquele ato, né? Fez tudo. Foi uma ajuda para todos, o bem universal. Mas ao mesmo tempo a gente não fez nada. A gente em si mesmo não fez nada mesmo, né? Foi tudo Ele. E esse é todo o meu contentamento. Que miserável qual sou. Jesus me deu a honra de ter meu divino querer para fazer-me fazer o que Ele fez. Assim que o inimigo não pode molestar a esta filha em se fez bem ou mal. Então a gente não fica pensando se aquele ato que a gente fez foi bom ou não foi, a gente não fica avaliando, né?
ensinada, ser ensinada, não ficar essa avaliação, né? Ficar olhando para a nossa miséria, né? Sabe que somos pequenos, né? Mas tudo quem fez a gente não fica nessa avaliação se foi bom ou se não foi aquele ato. Não fica, né, nessa avaliação, né? Se acusando, né? Ou pouco ou muito, porque tudo o fez Jesus. Então a gente não fica avaliando, né? Se foi bom ou se não foi aquele ato, né? Se a forma como eu corrigi, se foi grosseira demais ou não, né? Se eu fui maldosa demais, se eu exagerei demais ou não, né? Porque quem fez Jesus, né? Então não fica avaliando. E ela junto com Jesus, esta é a mais pacífica, não está sujeita a ansiedade, tá vendo? Não tem perturbação. Não ama a nenhum, né? Então quando fala assim, não ama a nenhum e ama a todos. Não ama a nenhum, é assim, aquele amor humano. Não tem apego, amor ali a nenhum, mas ama a todos, né? Todos ama em Deus, na divindade, né? Ama mais divinamente, tá aqui, ó, pode-se dizer, né? Então, assim, não ama ninguém, mas ama a todos, né? Mesmo assim, né? Assim, se a gente não prestar atenção no que tá falando, não, porque a gente ama ou não ama? Mas aqui ele não ama, né? De forma humana. Não tem apegos a criaturas. Mas ama a todos, ao mesmo tempo ama a todos, né? Mas é um amor divino, né? É a repetitora da vida de Jesus, o órgão da sua voz, o bater do seu coração, o mar das suas graças. Só nisto, creio, consiste a verdadeira santidade. Todas as coisas são sombras, lavas, espectros de santidade. No querer divino, as virtudes tomam lugar na ordem divina. Então, a gente usa as virtudes, né, conforme a vontade de Deus, na ordem, né? Porque na santidade humana, né, a virtude está em primeiro lugar. Então, é a base, né? Vamos dizer, na santidade humana, a virtude é a base, né? Então, ela se baseia pela virtude. Então, ela não fica muito preocupada o que é vontade de Deus ou não, né? Mas a preocupação dela é ser virtuosa, né? E muitas das vezes, numa situação, é para a gente dar aquela correção e usar aquele ato de justiça, a pessoa na santidade humana, na santidade das virtudes, ela não vai, né? Muitas vezes ser assim, falar alto, ser um pouco grosseira naquela situação para que se cumpra a vontade de Deus, vamos dizer assim. Então ela vai ser toda assim, vai deixar de falar porque ela não quer perder essa virtude ali, quer ser paciente, mas naquele momento era para ser mais, né? Se posicionar. E aí que a vontade de Deus era que ela corrigisse, que ela falasse alguma coisa. Mas aí ela não falou porque ela pensou na virtude. Entendeu? Então, assim, já no querer divino, ela se serve da virtude de acordo na ordem divina. As virtudes vão surgir na ordem divina, de acordo com a vontade divina, né? Então, a divina vontade é o centro, né? E na santidade humana, é as virtudes que fica ali centralizada. E ela se baseia ali nas virtudes. E na divina vontade, não, é no querer de Deus. E as virtudes vão vir nessa ordem divina. Ao contrário, fora dele, na ordem humana, estão sujeitas à estima própria, tá vendo? Eu falei. Né? Então, ela quer parecer paciente, estima, né? Que as pessoas não julguem ela, né? Então, pensando, né? Tá ali, é a questão de que ama, né? Esse amor humano, né? De que as pessoas não julguem. Então, acaba deixando de fazer aquilo que Deus queria por medo do que as pessoas vão falar, né? Ó, quantas boas obras e quantos sacramentos frequentados são de chorar diante de Jesus e de reparar-se porque estão vazios do divino querer, tá vendo? Portanto, sem frutos, queira o céu que todos compreendam a verdadeira santidade, como todas as outras coisas desapareceriam. Portanto, muitos se encontram no caminho falso da santidade. Muitos apoiam nas pias práticas de piedade, e ai de quem as tome. Ó, como se enganam, a seus querer não são unidos com Jesus. Então, assim, no querer divino, o restante aqui, esse final que ela está falando sobre essa diferença da santidade falsa, né?
Porque assim, fora, né, da santidade divina, é como a Aline falou, né? Existe outra santidade, tem a santidade humana, né? Tem a viver a divina vontade, a santidade divina. Mas assim, fora, né? Vivendo fora da divina vontade, né? Fora da santidade divina, é complicado, porque a pessoa é muito instável, é muito inconstante. Sem Deus, a alma fica inconstante, né? O problema é esse, essa inconstância, as outras santidades, ela tá ali sujeita, né? A, como é que eu posso dizer? A paixões, pode, né? Ali vanglórias. Então, assim, ela tá sujeita a se deixar levar, ela não é constante, ela pode se perturbar, não tem aquela paz constante, perene, né, serenidade, ordem, né, equilíbrio. Então, assim, é complicado, né? É difícil, muito difícil mesmo. Então, assim, por isso que ela tá falando. É uma sombra, né? É uma sombra, é uma santidade que, assim, né? Como ela tá falando, é uma santidade que é falsa. Porque, né, num instante de contrariedade que ela tiver, um momento de dificuldade, toda aquela, vamos dizer assim, aquela equilíbrio que ela está tendo, né, se desmorona. Na primeira dificuldade, na primeira contrariedade, ela se deixa levar pelo que ela está sentindo, né? Então, só em Deus, né, na santidade divina que a gente tem. Mas não é porque a gente é Deus, tá aí a diferença. Porque não é a gente, não é a gente que está vivendo, é Deus em nós. Então, por isso que a gente fica ordenado, a gente fica em paz, né? As coisas entram em equilíbrio, né? Porque é Ele vivendo em nós. Então, a gente não vai se deixar levar por ansiedade, por ocasião, não vai paralisar diante das circunstâncias, né? Então, é totalmente diferente mesmo. Mas o que ficou assim, para finalizar aqui, o que ficou na minha cabeça foi isso, meu Deus do céu. Essa questão de que a gente precisa virar essa chave por causa disso. É um processo, né? Muito bom da gente ainda tá, da gente assim tá, né? Ver resignado, porque faz parte, né? É um passo para a santidade. Mas acho que já passou do tempo da gente virar essa chave. A gente já entendeu, né? Que tudo é vontade de Deus, né? De ver essa resignação, né? Não ficar se perturbando, entender que tudo é Ele, né? Ele está em toda parte, todas as coisas, todos os acontecimentos. Mas a gente precisa, já está mais que na hora da gente virar essa chave, né? E fazer esses atos ser cumpridos, fazer atos completos, né? No querer divino. Né? Se a gente não começar a ter essa vida de comunicação com Deus, meu Deus, isso é muito sério, porque muitos atos vai estar incompleto. Então, é por isso que tem os trechos que Jesus fala que é Ele que completa, né? Quando a gente está nesse processo, a gente vive mais na intenção. Então, é Ele que parece que é uma coisa assim tão importante, parece que é Ele que completa. Ele que completa aquele ato, uma coisa assim, né? Eu me esqueci agora, não lembro direito o que ele fala. Mas tem um trecho assim, porque a gente fica mais na intenção, como fala, é um empréstimo, né? E a gente fica mais naquela intenção, né? Mas aí Deus quer que a gente vire essa chave, né? Esse trecho é para que ele tá trazendo aqui, que chama assim, mais atenção de todo o trecho, é isso. É nos atentar e aprendermos a nos estar nessa comunicação, a se comunicar com Ele, para poder que os atos sejam completos, os atos se cumpram. Porque na resignação os atos não é completo, não é cumprido de forma completa como Ele quer que seja, de todo no querer dele. Ele não quer que a gente fique estagnado na resignação, mas Ele quer que a gente avance. E esse trecho é isso, né? Ele quer que a gente tenha esse avanço, né? Saia desse primeiro passo. O primeiro passo é a resignação para chegar a essa santidade. Mas Ele quer que a gente saia disso já. Há muito tempo já era para a gente ter saído disso. Virar finalmente essa chave. E para começar e virar essa chave, a gente precisa
se comunicar com Ele, conversar com Ele, diante da circunstância, dos acontecimentos, de tudo, né? E não é uma vez ou outra, não é uma hora marcada, é constantemente, a cada segundo, a cada minuto, né? É a vida dele, é a vida dele em nós. É isso que a gente tem que entender, é Ele vivendo em nós. Então, é a vida dele acontecendo, né? E a gente precisa ficar atento, se comunicar, entender Ele, para que a gente não fique entendendo totalmente o contrário do que Deus quer, né? E esse ato se encontra o que Ele quer fazer, né? Amém, Fiat.